Saudações, somos o grupo que vai apresentar a Caatinga sobre o estudo dos biomas brasileiros. Eu sou o Leidson, estou aqui com a Sheila e com a Jovina, da disciplina Bases Ecológicas para o Turismo 2026.1, da UFPB, do curso de Turismo, do professor Dr. Miodeli Nogueira Júnior. Caatinga. Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, de clima semiárido, vegetação com pouca folha e adaptada para os períodos de seca, além de grande biodiversidade. O nome Caatinga significa em tupi-guarani, mata branca. Esse nome faz referência à cor predominante da vegetação durante a estação de seca, onde quase todas as plantas perdem as folhas para diminuir a transpiração e evitar a perda de água armazenada. Características: clima tropical semiárido com temperaturas elevadas, vegetação rasteiras com poucas folhas, galhos retorcidos e espinhos, fauna e flora adaptadas ao longo dos períodos de estiagem. Apresenta plantas nativas como facheiro, mandacaru e xique-xique. Seu solo é raso, pedregoso, com poucas matérias orgânicas, relativamente fértil. O clima da Caatinga. O clima semiárido é predominante na Caatinga e a temperatura média anual do bioma está entre 25 e 30 graus Celsius. Esse tipo de clima faz com que a região se torne seca e quente quase o ano todo. O período de maior precipitação ocorre entre os meses de janeiro e maio, com chuvas irregulares. Já o período de seca é o mais longo durante o ano, entre os meses de junho e dezembro. A vegetação da Caatinga. Nas áreas mais planas, onde o solo é raso e pedregoso, encontram-se as árvores de pequeno porte, como arbustos e cactos. Em regiões mais altas, pela umidade ser maior, é possível encontrar mata fechada. A vegetação da Caatinga pode ser dividida em três grupos principais: arbóreo, árvores com 8 a 12 metros de altura; arbustivo, vegetação com 2 a 5 metros de altura; herbáceo, vegetação com menos de 2 metros de altura. A fauna da Caatinga. A vida no bioma se estabeleceu de forma peculiar e bastante diversificada. Formigas e abelhas desempenham um importante papel no bioma, pois são os agentes disseminadores de sementes e polinizadores. O tráfico de animais é um dos principais problemas enfrentados na Caatinga e um dos maiores responsáveis pela ameaça à extinção de espécies. São exemplos de espécie do bioma: a asa branca, o cachorro do mato, a cutia, a onça parda, o periquito da Caatinga, preguiças de chifres, sagui de tufos brancos e o tatu-bola. Características da flora da Caatinga. A principal característica da flora da Caatinga é a condição de sobrevivência dessas plantas, as quais estão submetidas ao clima seco e com pouca quantidade de água. Agora vamos apresentar alguns exemplos dos biomas da Caatinga. Angico, Aroeira vermelha, Cacto, catingueira, coroa de frade, Cumaru, facheiro, potencial turístico da Caatinga. O potencial turístico da Caatinga destaca-se pelo ecoturismo, turismo de aventura e valorização cultural, tendo como principais atrativos o Parque Nacional do Catimbau, em Pernambuco, o Lajedo de Pai Mateus, na Paraíba, e os cânions do Rio São Francisco Canindé, de São Francisco, em Sergipe. belezas naturais e aventura, trilhas e cânions.
caminhadas entre paredões de rochas, grutas e formações de arenito milenares, paisagem única, cenários que mudam de cor indo do tom seco ao verde intenso logo após o período de chuvas. Geoparques, áreas de interesse geológico e científico que atraem visitantes focados em natureza, a exemplo do Geoparque Seridó, no Rio Grande do Norte. Riqueza cultural e histórica. Arte rupestre, sítios arqueológicos com pinturas ancestrais escondidos em vales e cavernas, as tradições do sertão, o artesanato local, a culinária com frutos nativos, como o umbu e o licuri, e a vivência com a cultura do povo sertanejo. Há destaque também para o turismo de base comunitária, com passeios guiados por moradores que protegem o bioma e contam a história da região de forma sustentável. Modificação e perda de habitat. Impactos antrópicos. Os principais impactos antrópicos na Caatinga são o desmatamento para extração de lenha, o sobrepastoreio e as queimadas, que aceleram a degradação do solo. Mais de 40% da vegetação original do bioma já foi transformada ou alterada pela ação humana ao longo dos anos. Desmatamento. Retirada da vegetação nativa para dar lugar a pastagem e lavouras. Extração de lenha. Uso de biomassa florestal para fins energéticos, industriais e domésticos. Fragmentação. Divisão da floresta em pequenas áreas isoladas, o que dificulta a sobrevivência da fauna. Degradação do solo e da água. Superpastoreio. Excesso de animais como cabras e ovelhas que comem os brotos novos e compactam a terra. Desertificação. Transformação de terras secas em área improdutiva e estéreis devido ao uso incorreto do solo. Uso do fogo. Queimadas frequentemente que empobrecem os nutrientes da terra e matam plantas jovens. Consequências para a vida local. Perda de espécies, redução drástica de animais e plantas nativas, com dezenas de espécies sob o risco de extinção. A crise hídrica, secas mais severas e diminuição do volume de rios e lagoas locais. Essa foi a nossa apresentação sobre o bioma brasileiro. Agradecemos a atenção.